Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A Sheila tinha trabalhado ali com a gente já fazia algum tempo. E, para dizer a verdade, nunca fomos assim tão próximos. Era uma empresa grande, vários funcionários, de modo que a gente quase nem conversava, a não ser sobre coisas relacionadas ao trabalho. E naquele dia, ela fez uma visita ali pra gente e, como estava perto do intervalo do almoço, acabou indo ao restaurante com o pessoal. Nos cumprimentamos assim com um aperto de mão, trocamos algumas palavras e ficou nisso. Ou pelo menos era para ter ficado. Se na sexta-feira seguinte eu não tivesse recebido uma mensagem no meu celular de um número desconhecido. Para minha surpresa, era ela. Diz que tinha conseguido meu telefone com outra colega ali do meu setor e que precisava conversar comigo. Na hora eu cheguei a pensar, conversar comigo? Ué, sobre o quê? Perguntei o que ela queria e ela respondeu de um jeito que me deixou assim meio indeciso. Então, na verdade, o que eu tenho para falar contigo não dá para ser por telefone. Você tem algum compromisso hoje, depois do serviço? Não quer me encontrar em algum lugar ali no centro? Eu fiquei ali matutando e me perguntando o que é que essa mulher poderia estar querendo conversar comigo. Já que, repito, nunca fomos assim, chegados na época em que ela trabalhava ali na empresa. De todo modo, acabamos nos encontrando perto do Teatro Guaíra, quando já estava quase anoitecendo. E entramos num barzinho ali para tomar alguma coisa e conversar. E olha, não sou nenhum bobo. Não sou assim um homem inocente, embora não seja o mais esperto. Não demorou muito para eu perceber quais eram as suas intenções. Na época em que ela trabalhava lá na firma, eu sabia que ela era casada, até porque o marido dela ia buscá-la de vez em quando. E ela também devia imaginar que eu tivesse esposa, filhos. E começou a conversa justamente por esse assunto. Ficou ali fazendo perguntas, querendo saber da minha mulher, como era o nosso relacionamento, se eu gostava dela, se estava feliz. Sabe, eu fui dando corda para ver até onde ela pretendia chegar. Até que, pelas tantas, começou a falar da vida dela também. Falou que tinha se separado não fazia muito tempo e que estava sentindo um pouco do gostinho da liberdade. E ainda acrescentou, posso te confessar uma coisa? Na época em que eu trabalhava lá na empresa, eu sempre tive vontade de me aproximar de você. Sei lá, te conhecer melhor. Sério? Mas como assim? Ah, sei lá. Queria me aproximar. Você não sabe o esforço que eu fazia para você não perceber que eu era afim de você. Peraí, afim de mim? Tá brincando, né? Você quase nem falava comigo. É que eu tinha medo, né, de você perceber alguma coisa. Imagine, eu era casado, você também. Não convinha, né? Mas agora que eu tô sozinha, sei lá o que me deu. Achei que você precisava saber. Depois que a gente se viu lá na terça, parece que nasceu alguma coisa, ou renasceu, né? Aqui dentro de mim. Sei lá. Olha, eu não esperava. Fiquei até sem saber o que falar, né? Imagine, mulher estava se declarando para mim. E como eu fiquei ali sem saber o que dizer com cara de bobo, ela perguntou se eu não ia dizer nada. Falei a primeira coisa que veio na cabeça, né? Que ela tinha me pegado de surpresa, que eu não imaginava. E ela então respondeu, eu sempre gostei de você, mas sempre guardei para mim, sabe? Só que agora que eu tô sozinha, sei lá, achei que valia a pena tentar correr atrás da minha felicidade. Bom, Sheila, o que eu vou te... Eu fico até lisonjeado com isso, né? É bom saber que uma mulher como você, enfim, mas você sabe, eu sou casado, gosto da minha mulher, a gente tem 2 filhos. Eu imagino, Rubens,
Fica tranquilo, não precisa ficar assustado não, viu? Não estou pedindo para você se separar para ficar comigo. Só queria que você pensasse com carinho em tudo que a gente conversou. Ela falou aquilo e ficou olhando para mim. A verdade é que eu nunca tinha feito aquilo antes. Me encontrado, nem que fosse só para conversar, com outra mulher na rua. Nunca. Eu e a Michele estávamos casados já fazia 13 anos. Eu juro, desde que começamos a namorar, antes mesmo de casar, eu nunca mais tinha beijado outra mulher na boca. Nunca. Ela era a mulher da minha vida, disso eu não tinha dúvida. Agora, se eu disser que a Sheila não mexeu comigo, estaria mentindo. De repente ela colocou sua mão na minha, assim, e começou a alisar, e eu, confesso, me arrepiei todo. Principalmente porque, ao mesmo tempo, ela me encarou de um jeito, como se fosse pouco, acrescentou. Eu faria qualquer coisa para provar o teu beijo, sabia? Você sempre mexeu demais comigo. Juro. Eu nunca imaginei que um dia fosse capaz. Mas, não sei, ela foi me encurralando de um jeito, enchendo minha cabeça com aquelas coisas, dizendo sei lá, quando me dei conta, como é que eu vou explicar isso, meu Deus? Quando me dei conta, a gente estava se beijando. Para ser sincero, nem sei qual de nós é que tomou a iniciativa. E o pior é que eu gostei. E não ficamos só naquele primeiro. Até que ela falou: nossa, você viu a hora? O tempo passou voando. O pior é que tinha passado mesmo. Já eram quase 9 horas da noite. Ela achou melhor ir embora, disse que me ligaria depois, pra gente combinar alguma coisa, até porque queria me ver de novo, terminar aquela nossa conversa. Olha, eu não posso mentir. E se eu dissesse que essa mulher não mexeu comigo, que eu não gostei dos beijos que a gente trocou, estaria sendo muito hipócrita. Só que, naturalmente, por outro lado, me bateu o peso na consciência. Claro que bateu. Me enchi de remorso. Quando cheguei em casa, eu mal consegui olhar para minha mulher, principalmente porque tive de mentir para ela. Sim, eu não ia dizer que tinha ido a um bar, beber e conversar aquele tipo de conversa com outra, né? Falei que tinha saído com um amigo do serviço, que ele estava passando por uns problemas, queria desabafar comigo. Olha, me senti um canalha. Cheguei a jurar a mim mesmo que aquilo não ia se repetir. Que mesmo se a Sheila ligasse de novo, eu não iria me encontrar com ela outra vez. Não queria fazer nada de errado pelas costas da minha mulher. Apesar de já ter feito, né? O pior é que naquela mesma noite, a Sheila mandou uma mensagem: adorei ter ficado aquele tempo com você. Se você soubesse o quanto eu sonhei com esse momento. Meu coração veio na boca nessa hora. Mas foi de medo. Medo da minha mulher ver alguma coisa. Mal terminei de ler e já apaguei. Para não ficar vestígio nenhum. Ela inclusive quis saber quem tinha me mandado mensagem naquela hora da noite. E eu menti de novo. Falei que tinha sido aquele meu amigo. No dia seguinte, eu trabalhava até meio-dia. Até que perto do fim do expediente, a Sheila de novo ligou para mim. Falou que estava no centro e queria me ver a todo custo. Queria marcar um almoço comigo. E olha, eu até tentei me livrar do convite. Mas sabe quando a pessoa fica insistindo? No fim, acabei indo ao seu encontro e mais do que simplesmente almoçarmos, acabou rolando outro beijo, depois outro e mais outro. Mais do que isso, acabamos passando a tarde toda, depois do almoço,
trancados numa suíte de motel. Não era o que eu planejava. Juro que não era o que eu queria. Mas acabou acontecendo. Eu, inclusive, mandei uma mensagem para Michele para avisar que ia ficar até mais tarde trabalhando. Tudo para poder passar aquela tarde com a Sheila. Não consegui me controlar. Me deixei levar pela fome da carne, como se fala. Foi a primeira vez que me deitei com outra mulher desde que havia conhecido a minha esposa. E o pior é que foi bom. Sabe, não posso negar, foi bom. Só que, do mesmo jeito que já tinha acontecido na noite anterior, me senti culpado demais. Um sentimento de culpa até compreensível, já que eu nunca tinha feito aquilo na vida. Mas o pior é que não ficamos só na primeira vez. Nos encontramos outras vezes e tudo foi ficando mais complicado a cada dia. Até que no fim, acabou acontecendo aquilo que eu jamais imaginei que pudesse acontecer um dia. Nos tornamos amantes. Sabe? Um caso. Era o que a gente passou a ter. Um caso. Escondido. Desde o começo ela me contou que depois que tinha se separado, tinha voltado a morar com a mãe. Depois da separação. Voltou a morar com a mãe, ficou solteira, até porque não tinha filhos. E o detalhe, tinha engravidado 2 vezes, mas infelizmente não conseguiu segurar a criança e teve 2 abortos espontâneos. Isso foi o que ela me contou. Eu sentia que era um assunto que a deixava triste, por isso até evitava falar sobre isso. Enfim, fomos levando o nosso caso, até que um dia, ao sairmos do motel, notei, e fiquei assustado, claro, que parecia ter um carro seguindo a gente. Tudo bem que podia ser impressão, mas, sei lá, prestando mais atenção, ou eu muito me enganava, ou aquele carro estava parado ali perto do motel, quando a gente saiu. E assim que nós saímos, ele foi atrás. Fiquei cismado e comecei a entrar assim por ruas aleatórias. E onde eu entrava, aquele maldito carro entrava junto. Nessas alturas, eu já estava até assustado, pensando que pudesse ser algum bandido, quem sabe estivéssemos a ponto de sofrer uma tentativa de assalto. Tanto que comentei com a Sheila: dá uma olhadinha para trás. Parece que tem um carro aí seguindo a gente. Desde que a gente saiu do motel, ele tá vendo atrás. Ela se virou assim. E eu vi que a expressão dela mudou. Deu uma olhadinha assim para trás e depois virou para frente assim, mas num pulo. Só que não falou nada. Voltou a olhar para frente e ficou ali em silêncio, toda encolhida. Eu continuei entrando por ruas assim que não tinha nada a ver, só para ver o que ia acontecer. Em qualquer rua que eu entrasse, aquele maldito carro entrava junto. Quando eu acelerava um pouco, ele acelerava também. Não havia dúvida. Eles estavam nos seguindo. Volta e meia, ela dava uma viradinha assim rápida para trás e, sei lá, parece que ela ficava mais apavorada a cada momento. Deu para sentir que ela estava nervosa. Aliás, parecia mais assustada do que eu. Ficou ali segurando no banco com as 2 mãos, o corpo rígido. Eu estava com medo, lógico que estava, mas repito, ela parecia com mais medo ainda do que eu. E foi então que de repente, aquele carro começou a acelerar, a se aproximar ainda mais, a ponto de quase encostar o bico dele na traseira do meu. E olha que eu estava correndo. Devia estar a mais de 80 por hora. De repente ele deu aquela acelerada. E acredite quem quiser,
bateu com tudo na traseira do meu carro. Aquela batida, sabe, foi tão forte. Embora, repito, eu estivesse a 80 ou até mais, 85, 90 por hora, bateu tão forte que aquilo fez com que eu perdesse o controle. O carro saiu de lado e mesmo eu pisando no freio, não consegui segurar. Aí subimos uma calçada e batemos com tudo numa árvore. Tudo assim rápido, rápido. A pancada forte demais. Repito, eu pisei no freio. Mas o carro saiu assim meio de lado e bateu naquela árvore. E aconteceu justamente do lado dela. Pensei até que aquele maldito carro fosse parar, mas não. Depois da batida, acelerou mais ainda e sumiu. Não demorou muito. E chegaram pessoas ali em volta. E só então eu me dei conta de que a Sheila estava desacordada ali do meu lado, com um ferimento assim na sobrancelha. Tinha sangue escorrendo pelo rosto. Devia ter batido a cabeça na pancada. Olha, fiquei mais apavorado do que já estava. Apesar de que comigo, graças a Deus, não tinha acontecido nada. Saí do carro, fui até o outro lado, abri a porta, tentando ver o estado da Sheila. Alguém apareceu do lado e pediu que eu não mexesse em nada. Já tinham chamado a ambulância. Eu fiquei ali atordoado, me perguntando quem teria sido o infeliz que fez aquilo com a gente. Juro. Apesar de tudo, não me ocorreu nada. E estava tão atordoado que nem vi que tinha até uma emissora de televisão ali filmada. Olha, não sei como chegaram tão rápido. Foi questão de 15 minutos. Eu ali meio fora do ar. Só me dei conta daquilo quando se aproximaram para tentar me entrevistar. E parece que foi só nesse momento que eu caí em mim, que eu me dei conta do tamanho da encrenca em que tinha me metido. Claro que eu não quis dar entrevista nenhuma, mas filmaram o meu carro batido ali sobre a calçada. Me filmaram também. E mesmo eu tendo dito que não queria que aquilo aparecesse na TV, adivinha? E o repórter deu a informação completa. Que apesar de eu não ter me machucado, a mulher que estava comigo tinha sido levada ao pronto-socorro. Inclusive, uma testemunha deu uma entrevista e contou tudo o que tinha visto, inclusive que viu o outro carro batendo na traseira do meu. Que a culpa não tinha sido minha. Nessas alturas, eu já tinha contado outra história em casa para minha mulher. Quer dizer, contei que tinha me envolvido num acidente, mas é evidente que não contei a história do jeito que aconteceu. Muito menos que tinha alguém comigo no carro, né? E muito menos que esse alguém, para minha desgraça, era uma mulher. E ela tinha acreditado. Chegou a ficar com pena de mim, assustada, preocupada. Detalhe, ela não viu a tal reportagem, mas a irmã dela viu. Estávamos em casa, eu ainda tentando digerir aquele episódio, pensando no prejuízo, já que meu carro não tinha seguro, quando de repente o celular da Michele tocou. Era a irmã dela. Até que depois de alguns segundos de conversa, ela trocou de canal e colocou justamente na emissora em que estava passando a reportagem sobre o acidente. Enquanto assistia, perguntou: quem é que estava com você no carro, Rubens? Chamaram a ambulância para socorrer a pessoa? Como assim, quem estava comigo? A Débora acabou de me contar que viu falar ali na matéria que tinha uma mulher com você. Quem era? Mulher? Mas como assim? Que mulher? Rubens, pelo amor de Deus.
Não minta pra mim. Quem era essa mulher que estava com você no carro? Falei a primeira coisa que me veio à cabeça. Que era uma colega de trabalho e que ela tinha pego carona comigo. E olha, acho que foi até pior eu ter acrescentado aquilo. Porque ela olhou pra mim, carona? Quer dizer então que você anda dando carona para as suas amigas do serviço? Eu quero falar com essa mulher. Segunda-feira eu vou lá no teu serviço falar com ela. Só eu é que sei a confusão em que eu me menti. Só eu e Deus é que sabemos a tragédia que eu causei para mim mesmo. Para começar, depois eu soube que o infeliz que tinha batido no meu carro era ninguém menos que o ex-marido da Sheila, que inclusive ele já andava nos seguindo há algum tempo. Tinha descoberto o nosso caso e mesmo não tendo mais nada a ver com ela, começou a ficar na nossa cola. Bom, até aí tudo bem, quer dizer, fiquei preocupado, assustado. Mas esse era o menor dos meus problemas. Porque a Michele queria, de todas as formas, tirar aquela história limpa com a Sheila. Queria falar com ela de todas as maneiras. Olha, só eu sei o sufoco que eu passei. Ela não é boba. Sabe, ela desconfiou que eu estava aprontando alguma. Até porque isso devia estar na minha testa, escrito. Eu nunca fui bom mentiroso, nunca. Até porque nunca tive de mentir para ela. E como me conhecia bem, ela ligou uma coisa na outra e no fim acabou descobrindo a verdade. Quer dizer, ela me pressionou tanto que no fim eu mesmo acabei confessando o meu deslize. Pedi perdão, reconheci meu erro. Cheguei a me humilhar. Coloquei até os nossos filhos na conta. Ela ficou revoltada. Chegou a me expulsar de casa. Eu nunca tinha visto minha mulher daquele jeito. Tão fora de si. Até cheguei a sair de casa. Até para não piorar a situação. Fui passar uns dias na casa dos meus pais. Mas aos poucos, ela foi me dando abertura para uma possível volta, até que um dia permitiu que eu voltasse. Concordou em me dar a oportunidade, mas deixou bem claro: vai ser a primeira e última vez que eu te perdoo, viu, Rubens? Na próxima não vai ter volta. Veja bem o que você quer para a tua vida. Jurei que ia fazer por merecer. Que nunca mais cometeria um erro daquele de novo. E olha, juro que não foi da boca para fora. Até hoje, não sei o que deu em mim para me deixar levar, me envolver naquela história com essa mulher. Sempre fui apaixonado pela minha esposa. Em tantos anos de casamento, eu nunca tinha encostado em outra mulher. Por isso não entendo por que enveredei por esse caminho. Por pouco não custou o meu casamento. E mesmo que não tenha me custado, sabe, custou uma distância que eu tenho certeza vai ser difícil de ser sanada. Porque não dá para esconder que o nosso casamento, o nosso relacionamento, não é exatamente o mesmo que era. E nem poderia ser, né? Se vai voltar a ser como antes, não sei. Torço para isso. Estou fazendo por onde. Ainda bem que ela me perdoou. Até porque eu não sei o que faria da vida se fosse privado de conviver com ela e com os nossos filhos. Eles são tudo para mim. Nunca vou desmerecer essa oportunidade que tive, juro. Sabe, até hoje me pergunto, o que eu fiz na minha vida? Quase acabei com tudo, com a minha felicidade, um casamento de mais de 10 anos. A troco de quê, meu Deus? De uma aventura
alguns minutos de prazer, quase joguei minha mulher fora, meus filhos. Porque, imagine eu tendo de viver longe dos meus filhos. Seria o fim para mim, porque eu os amo demais. Amo os três, meus filhos e minha esposa. Por isso até hoje não entendi o que aconteceu comigo para eu fazer o que fiz. Mas uma coisa eu juro, nunca mais cometerei o mesmo erro de novo. Na verdade, nunca mais vou cometer erro nenhum em relação ao meu casamento. Não quero perder aquilo que tenho de melhor. Não quero perder as três pessoinhas mais importantes da minha vida.